Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo com mais um vídeo de processo civil para o nosso canal. E claro, fica aquele meu pedido de amigo para vocês se inscreverem aqui no canal e clicarem em curtir o vídeo para que sempre recebam notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Tema da aula de hoje, classificação dos recursos. Vamos lá então. A gente pode classificar os recursos, principalmente em processo civil, vou dar exemplos aqui, claro, de processo civil, de acordo com alguns critérios classificatórios diferentes. O primeiro critério classificatório mais relevante dos recursos é classificar os recursos em relação à autoridade ao qual se dirigem, ou ao órgão ao qual se dirigem. E nesse critério classificatório, em relação à autoridade julgadora, na verdade ao qual se dirige, a gente pode dividir os recursos em recursos chamados de recursos próprios e recursos impróprios. Recursos próprios são aqueles que são dirigidos a uma autoridade diferente da que proferiu a decisão recorrida. É a regra geral de recursos. Você pensa que um órgão profere uma decisão, você quer que um órgão diferente reveja aquela decisão em grau recursal. Então, a maior parte dos recursos do processo civil são classificados como recursos próprios. Por exemplo, apelação. A sentença é a decisão recorrida, ela vem de um juiz, a apelação vai ser julgada por um desembargador. A gente tem também como recursos próprios o recurso especial e recurso extraordinário para STJ e STF. Então, quem profere o acórdão recorrido é o TJ, no meu exemplo aqui, um Tribunal de Justiça, em Justiça Estadual, e a gente entra com recurso para outro órgão julgar. Recurso especial para o STJ, ministros julgarem a decisão do desembargador, ou um recurso extraordinário para o STF rever a decisão do TJ. Mas existem vários recursos chamados de impróprios, que são recursos dirigidos à mesma autoridade, órgão que proferiu a decisão. Então, nós temos como grande exemplo de recurso impróprio os embargos de declaração, já que quem profere a decisão recorrida é o mesmo órgão, a mesma autoridade que vai julgar o recurso. Então, vem, por exemplo, uma sentença, a parte interpõe embargos de declaração contra a sentença, o mesmo julgador vai julgar os embargos de declaração, para tentar corrigir as obscuridades, omissões, contradições que existirem naquela decisão. Outro critério classificatório importante é classificar os recursos em relação à extensão do conteúdo impugnável. Então, nós podemos ter, por exemplo, recursos divididos em recursos totais e recursos parciais. Recursos totais são aqueles recursos em que você impugna 100% do conteúdo impugnável. Então, na verdade, é recorrido no recurso 100% dos capítulos de decisão recorríveis. A gente tem, por exemplo, o artigo 1002 falando que a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Então, alguém, por exemplo, está vencido em 3 pontos na decisão, se ele recorre dos 3 pontos, é um recurso total. Também existe o recurso parcial. Recurso parcial é aquele que não abrange 100% do conteúdo impugnável, ou seja, não recorre de 100% dos capítulos recorríveis. Então, de todos os capítulos em que a parte perdeu, ela não recorre de todos. Veja que todos os recursos pelo artigo 1002 podem ser totais ou parciais, depende no caso concreto de como quem vai redigir o recurso escolha se ataque 100% da decisão recorrida ou se recorre apenas de parte do conteúdo impugnável. Lembrem que a grande relevância desse critério classificatório é que quando se tratar de um recurso parcial, um recurso que não ataca 100% dos capítulos recorríveis, os capítulos não recorridos transitam em julgado. Estudamos isso quando vimos capítulos de decisão. Outro critério classificatório importante é classificar os recursos em relação à fundamentação ou à motivação. Existem recursos de fundamentação livre e recursos de fundamentação vinculada. Recursos de fundamentação livre são aquelas espécies de recursos nos quais você pode aduzir qualquer matéria de fato ou de direito. A gente pede então, nas razões recursais, traz ali todas as teses possíveis e se faz como pedido recursal o que quiser. A gente costuma dizer que a causa de pedir ela é livre nos recursos de fundamentação livre. Já nos recursos de fundamentação vinculada, a causa de pedir a fundamentação do recurso, ela vem delimitada, por exemplo, na lei. São raros os recursos de fundamentação vinculada. Exemplo de recurso de fundamentação livre: apelação, agravo de instrumento. Você pode alegar qualquer matéria numa apelação contra uma sentença. Você pode alegar qualquer tese num agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória. Só que existem poucos recursos chamados de fundamentação vinculada. Então, a causa de pedir o fundamento, o cabimento do recurso, ele é vinculado por força de lei a algum tipo de vício de defeito específico. Exemplos de recurso de fundamentação vinculada, nós temos, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de declaração. Vejam porque eles são recursos de fundamentação vinculada. Recurso especial.
a alegação das razões recursais tem que obrigatoriamente dizer e trazer uma tese de ilegalidade. Para você recorrer de um acórdão através de recurso especial, tem que, no recurso especial, dizer qual é a violação à lei federal. Para se entrar com recurso extraordinário, obrigatoriamente tem que ser alegada inconstitucionalidade da decisão. Você não pode entrar com recurso extraordinário alegando outros vícios que não inconstitucionalidade. Então, inconstitucionalidade, fundamentação vinculada de recurso extraordinário. Ilegalidade da decisão, fundamentação vinculada de recurso especial. Embargo de declaração. Obrigatoriamente o sujeito tem que alegar que existe uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição na decisão. Se o sujeito não conseguir alegar e depois, claro, comprovar um desses 3 tipos de vícios, a rigor não cabe o recurso, porque é um recurso de fundamentação vinculada. Você tem que conseguir encaixar o cabimento do recurso em um tipo de vício específico e dar a sorte, claro, de a decisão conter aquele tipo de defeito, aquele tipo de vício para o cabimento do recurso. Em relação ao objeto, ou ao assunto, nós podemos dividir os recursos em recursos ordinários ou extraordinários ou excepcionais. Então, recursos chamados de ordinários ou comuns são recursos que, basicamente, a doutrina diz que eles tutelam um direito subjetivo. Eles estão mais preocupados com o direito dos litigantes, dos sujeitos processuais. Então, eles buscam, na verdade, rever o julgamento, rever tecnicamente a justiça da decisão. Então, recursos ordinários defendem direito subjetivo das partes, buscam uma revisão de julgamento. Então, lá a gente pode, nos recursos ordinários, pedir revisão de fatos, pedir revisão de provas, pedir revisão de matéria de direito. É a regra geral, por exemplo, da apelação e do agravo de instrumento. Apelação contra a sentença, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Normalmente, recursos chamados de ordinários. Existe ainda o recurso ordinário constitucional, mais um exemplo de grande grupo de recursos ordinários. Só que existe ao lado desses, essa outra espécie chamada recursos extraordinários, no plural, ou excepcionais, extraordinários como gênero. E aí, nesses recursos extraordinários ou excepcionais, nós temos 2 exemplos muito comuns. Os recursos para tribunais superiores, recurso especial para STJ e recurso extraordinário para STF. Por que eles são recursos excepcionais ou extraordinários? Porque eles vão para instância excepcional ou extraordinária, que é, entre aspas, a terceira instância, tribunais superiores em Brasília. E para você poder acessar essa instância extraordinária, vejam, o objetivo ali não é mais tutelar direito subjetivo das partes. A doutrina diz que os recursos extraordinários ou excepcionais, eles tutelam algo a mais. Eles tutelam direito objetivo. Eles tutelam o ordenamento jurídico. Na verdade, não busca mais proteger o direito ali material da parte. O objetivo de recurso especial extraordinário é, por exemplo, recurso especial, proteger a legislação federal e não de forma imediata o direito da parte. O objetivo de recurso extraordinário é proteger a Constituição de uma decisão que viole a Constituição e não obrigatoriamente proteger o direito da parte. É claro que o direito da parte é protegido de forma imediata, né? Secundária, por tabela. Mas o objetivo imediato do recurso é proteger a Constituição de um ataque ou a legislação federal de um ataque. Então, esses recursos excepcionais ou extraordinários, eles, por tutelarem, por protegerem o direito objetivo, o ordenamento jurídico, a legislação, ou, enfim, a Constituição Federal, costuma-se dizer que nesses recursos excepcionais ou extraordinários não cabe revisão de fatos e provas. Os julgadores não mais reanalisam fatos e provas, você não reinterpreta fatos. São apenas recursos que buscam correta aplicação do direito. Então, em recursos excepcionais, né, extraordinário e especial, os ministros somente revêem a aplicação do direito e não reproduzem fatos e provas. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente for estudar em espécie, recurso especial, recurso extraordinário. E tem várias súmulas de tribunais superiores sobre o tema. E lá, quando a gente tratar especificamente de recurso especial e recurso extraordinário, eu aprofundo essa explicação aqui, tá? Quando ou como que excepcionalmente pode-se rever fatos e provas, mas isso será claramente exceção. A regra geral é que ministros só revêem a aplicação do direito. Então, eles pegam lá, por exemplo, um artigo 2º de um Código Civil e vejam se o artigo 2º do Código Civil foi aplicado correta ou erradamente. Aqueles fatos que eles não vão rever e não vão reapreciar. Os fatos conforme o tribunal de segunda instância, tribunal local, TJ, ao julgar as provas, ele tenha fixado os fatos daquela maneira. Nós também temos ainda, em relação à forma de recorrer, classificação de recurso em recurso principal ou recurso adesivo. Então, recurso pela via principal ou recurso pela via adesiva. Recurso principal chamado de recurso independente,
recurso adesivo, chamado também de recurso subordinado. Já estudamos, né? A gente tem lá o artigo 997, parágrafos 1º e 2º, falando do recurso pela via adesiva. Então, recurso principal, aquele protocolado no prazo original. Proferida a decisão, surge o primeiro prazo original para as partes recorrerem, para os sucumbentes recorrerem. Não se recorrendo pela via principal, eventualmente cabe o recurso pela via adesiva. Quando? Quando uma das partes recorrer pela via principal. E aí, recorrendo pela via principal, abre-se o prazo para contrarrazões, e abrindo-se o prazo para contrarrazões ao recurso principal, se couber recurso adesivo, que cabe para apelação, recurso especial e recurso extraordinário, lá pelo artigo 997, o recorrido pode recorrer através de recurso adesivo. E nós temos ainda recursos, para classificá-los, por exemplo, em relação à sua devolução imediata ou devolução diferida. Recursos que já devolvem para o próprio Poder Judiciário, de forma imediata, a reavaliação da questão, ou de forma diferida. Apesar de interposto recurso, ele não vai ser julgado de imediato. Então, recurso de devolução imediata é a regra geral. Os recursos, uma vez protocolados, eles já seguem a tramitação para julgamento. A apelação vai ser remetida para o tribunal julgar. Agravo de instrumento já é protocolado no próprio tribunal, o tribunal julga. Só que existem raros casos, por exemplo, de recursos especiais e extraordinários, que eles podem ficar sobrestados. Então, a gente já tem um acórdão de tribunal local, o sujeito acha que tem uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade, até protocola um recurso especial extraordinário, mas acontece que existe uma circunstância que no Tribunal Superior está sendo julgado um recurso sobre a mesma matéria, de outro caso, pelo rito dos recursos repetitivos. E aí, quando a gente tem o julgamento dos recursos repetitivos, ficam paralisados, sobrestados na origem, no tribunal local, recursos semelhantes, aguardando que aquele precedente, aquele recurso repetitivo, venha a ter um precedente para ser aplicado aquele recurso das outras partes em outros processos. Então, vejam, o recurso é até protocolado por cada recorrente, o especial e extraordinário, só que eles não são imediatamente julgados pelo Tribunal Superior. Eles são paralisados no tribunal de origem, aguardando o julgamento de um anterior recurso de outro caso, recurso paradigma repetitivo, para que, se for o caso, se forem casos semelhantes, aquele precedente que venha a ser proferido seja aplicado a todos os recursos paralisados, chamados de sobrestados na origem. Então, essa rara hipótese, a gente tem lá um recurso de devolução diferida. A matéria já não é devolvida de uma vez para o Tribunal Superior. O Tribunal Superior não vai analisar aqueles recursos imediatamente. Se for o caso, se o precedente for aplicado errado ou se tiver alguma diferença, aí no futuro aqueles recursos podem subir, tentando, por exemplo, afastar a aplicação do precedente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de classificação de recursos. Clique em curtir, se inscrever no canal. Até a próxima.